Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 1 e 2, nos diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Solicito para que faça a leitura do expediente. Expediente. Indicações número 001/18 a 007/18, todas de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimentos número 001/18, indicações número 008/18 a 010/18, todas de autoria do vereador Tita Belloli. Requerimentos número 002/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações número 011/18, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicações número 012/18 e requerimentos número 003/18, indicações número 013/18, todos de autoria do vereador Daniel Freitas. Indicações número 014/18 a 016/18, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações número 017/18, de autoria do vereador Alisson Pires. Indicações número 018/18, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Indicações número 019/18 a 23/18, todas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos número 004/18 e 005/18 e 006/18, todas de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações número 024/18, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações número 025/18, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicações número 026/18 e requerimentos número 007/18, ambas de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projetos de lei do Executivo PS 001/18 e 002/18, ambas de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Criciúma, 6 de fevereiro de 2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para informar que, devido às deliberações partidárias da última Convenção Nacional do PMDB, agora MDB, o nome de nosso partido, que outrora se chamava Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, passa a chamar Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Oficializamos para que se tomem as devidas providências para a organização da Casa. Sem mais por um momento, aproveito o ensejo para renovar votos de extrema estima e consideração. Vereador Toninho Dembralete, líder da bancada do MDB. É isso, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, a questão de ordem é só pedir para a retirada do requerimento 004/2018, por gentileza. Atendido de plano, vereador. Terminado o expediente e não havendo a tribuna livre de hoje, passamos ao horário político. Ficou 3h30. 3h30. Inscrito pela ordem, vereadora Camila do Nascimento. Cede seu tempo ao vereador Zairo Casagrande. Pela ordem, vereador Salésio Lima. Cede seu tempo ao vereador Zairo Casagrande. Quantos eram? 10 e meio. 10 e meio. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e meio. É tempo. É tempo. Esse presidente não fala nada, né? Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, caríssimas vereadoras, o público que nos assiste. Saudar aqui o nosso amigo Ayrton, da Mina Brasil. Vereadores e vereadoras, eu gostaria, para começar esse ano, desejar muito sucesso ao mandato de cada um dos senhores, da senhorita e da senhora.
Eu entendo que se esses mandatos forem de muita produtividade, de muito debate, enfim, úteis à sociedade, se nós atendermos essas expectativas que a sociedade tem, o sucesso desse trabalho como um todo, vereador Ferrarese, é que irá resgatar na prática a credibilidade, né, do Legislativo. Eu gostaria de fazer um apelo nessa primeira sessão a todos os colegas, né, para que haja sintonia, para que haja percepção da opinião pública. Não criemos aqui uma ilha, né, distante do que pensa o povo e a população, principalmente em relação às votações desta Casa durante este ano de 2018. Durante o recesso, presidente Daniel, procurei ouvir as pessoas sobre o que eles pensam da atuação do vereador, até para a gente se corrigir, e a respeito da Câmara de Vereadores de Criciúma. E duas críticas foram, mas muito rebatidas e batidas, e eu gostaria de externar essas críticas. A primeira crítica, tranquilo, é a falta de autonomia do Legislativo, principalmente com relação ao aumento de impostos e venda de patrimônio público. Então, isso foi evidente durante o ano passado, e essa crítica é muito dura. A segunda crítica que eu mais ouvi a todos os vereadores é o voto de cada vereador na majoração do IPTU e a derrubada, principalmente, vereadora Camila, do redutor de 50% de forma intempestiva. Teria sido bem mais inteligente se o redutor de 50 viesse para 40, depois para 30, para 20, para 10. Seria bem mais inteligente e não causaria o dano que causou à imagem dos vereadores e à imagem dessa casa. Então, perdemos a oportunidade, né, de agir em sintonia com aquilo que a sociedade está vivendo. Senhores vereadores, como justificar a venda de terrenos se a reforma do Paço Municipal foi feita basicamente com recursos de duas origens? A devolução da Câmara, certo? Um valor expressivo que essa casa devolveu, e dinheiro do governo do Estado. Somente o deputado Ricardo Guide aportou 1,5 milhão naquela obra. Então, como nós vamos justificar toda essa venda de patrimônio público que autorizamos, se a reforma do Paço foi feita com esses dois dinheiros, basicamente? Repito, dinheiro da Câmara, vereadora Camila, e dinheiro do governo estadual. Como justificar os aumentos abusivos de impostos em Criciúma diante da realidade econômica do país e da situação financeira de cada um de nós, de cada um dos munícipes? Como justificar? Então, eu gostaria de pedir que todos nós fizéssemos essas reflexões durante este ano de 2018, a ter um pouco mais de sintonia com aquilo que está acontecendo lá fora. Como boa notícia, ali tem um videogame ali, uma foto, né? Eu gostaria de divulgar a entrega desse trator aí, ó. É um trator grandão, 110 cavalos, a cooperativa Nova Vida, presidida pelo Barzan, e para a Associação dos Agricultores da linha Cabral, presidida pelo Eliseu Puzinski. Ali na foto também está o Rafael, que é lá da terra do vereador Ademir, né? A vereadora Ademir participou da entrega, fez um belíssimo trabalho lá. A vereadora Giovana também estava na entrega. Então, foi uma das três principais ações do mandato em prol da agricultura. Nós tivemos uma votação durante a eleição bastante importante, vinda de agricultores, e praticamente foram três as ações que nós implementamos em prol da agricultura. Uma delas, então, foi a obtenção de 2 tratores, na verdade. O segundo ainda nós vamos ter que explicar por que não veio, mas seria para o Departamento de Agricultura do município, igualzinho esse bonitão que está aí. Então, essa foi a primeira ação. A segunda ação em prol da agricultura foi a legalização dos bairros agrícolas, né? Eu gostaria de ler a relação: Verdinho, São Roque, Capão Bonito, Sangão, Primeira Linha Sangão, Primeira Linha, Vila Selinga, Linha Anta, Dembosque, Linha Batista e Linha Cabral. São bairros que só existiam de fato e que, numa ação do mandato, agora passam a ter vida legal. Vão ter em 2020, pela primeira vez, o levantamento dos seus dados socioeconômicos. Vão existir. Vamos fazer parte do mapa de Criciúma. E a terceira ação, então, que eu também acho importante, do mandato em prol da agricultura,
foi criar um facilitador para a comercialização dos produtos agrícolas, através da criação da ALICA. Vocês vão ouvir muito essas letrinhas, ALICA, Associação dos Agricultores de Linha Cabral. Na verdade, uma associação de todo o sul de Santa Catarina, que vai ter como missão principal efetuar a comercialização dos produtos produzidos na agricultura familiar de Criciúma. O Executivo fez a divulgação lá dia 30, vereador Ademir, de recursos da ordem de 3 milhões para essas aquisições. Basta a nossa agricultura garantir esse fornecimento que o dinheiro existirá. Então, o mandato se empenhou bastante e ajudou a criar a Associação dos Agricultores de Linha Cabral, constituindo assim 3 ações como uma espécie de gratidão, né, à votação que a gente recebeu desse setor da sociedade. Então era isso, pedir uma reflexão de cada vereador, de cada colega, sobre aquilo que o cidadão de Criciúma está pensando realmente da Câmara de Vereadores e dos vereadores, e pedir que aquele velho princípio da autonomia que aconteça na prática, que não seja só discurso. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, públicos que nos assistem aqui na galeria e em casa via Facebook. Bom, só venho para falar dessa abertura desse ano, estamos aí, para começar um novo ano, uma nova época. O ano passado foi um ano de muito trabalho, bastante acertos, tivemos erros também, aprendemos muito. Essa foi a verdade, foi um ano de 2017, ele foi um teste muito forte, pesado, digo em meu nome, né, para mim, nesse ano 2017, certo, que passou. Então, 2018, nós vamos estar um pouco mais coerentes com os assuntos, vamos saber um pouco mais das leis, procurar fazer mais emendas para melhorar e projetos também. Vamos continuar na mesma linha que a gente levou no passado, da parte de fiscalização, né, que é a minha linha mais, na parte de economia, certo? Cuidar bem do fisco, foi muito bem feito ano passado pelo passo municipal, assim está nas propagandas, né? Os 90 milhões pagos, e isso também tem a ver conosco, com as nossas ações aqui na Câmara também, todos vocês são parte nisso, né? Então, essa vai ser a nossa função esse ano, estamos um pouquinho mais bem preparados, certo? Um ano de polimento, tiramos um pouco daquela casca, a gente saiu como líder comunitário, da região que a gente só sabia era pedir, não entendia direito, só sabia o que a comunidade precisava, o que queria, mas realmente, às vezes, as coisas que tinham que ser feito, a gente não tinha ideia do assunto. Então, este ano que passou, 2017, como eu falei, ele nos poliu um pouquinho, né? Aprendemos com esse tempo de ter um pouco mais de paciência, mais calma, certo? Tentar ser o mais reto possível, como eu falei no princípio, do povo para o povo, certo? Vou continuar austero naquelas maneiras de coibir aumento de impostos. Essa vai ser minha linha, minha sequência. Alguns projetos que eu fiz no ano passado, que renderam muito para o município, estarei repetindo. Sim, já até comentei no último dia que a gente falou ano passado. A gente vai trabalhar na linha do ISS, na linha do vereador secretário e outras mais, certo? Muitos projetos bons virão esse ano. Foi bom, realizador, eu digo mais para ao sul também, a representação forte que nós temos lá na nossa região, 4 vereadores lá, com o apoio dos outros 13, logicamente, né? Então a gente só tem a agradecer. Eu quero também parabenizar agora a público aqui, o presidente Júlio, que está lá no Paço, né? Vai ficar como prefeito interino esses dias. Então é uma honra muito grande para nós, da nossa Câmara, ter ele como nosso representante, uma pessoa que eu aposto muito, o vereador Júlio Colombo. Um abraço a todos e até mais. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Passa seu tempo ao vereador Paulo Ferrarese, com a palavra, vereador João Batista Belloli. Também passa o seu tempo ao vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente,
senhores vereadores, ao público presente nessa casa, a todos que nos assistem pelo Facebook, pela TV Cidadã, a minha família, a minha esposa Roseli, as minhas filhas, a Letícia e a Larissa, meu futuro genro Eric e a minha sobrinha Rosemary também, que estão aqui presentes. Agradecer a todos que nos assistem nas suas casas, em todos os lugares da cidade de Criciúma. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de esclarecer a todos os cidadãos criciumenses, principalmente a todos os meus eleitores, a minha região, a Grande Santa Luzia, sobre a votação do PLC 044/2017, que trata sobre o aumento do IPTU, sobre o redutor de 50%, sobre o territorial, e sobre a ampliação de 100 metros para 150 metros quadrados, as moradias na qual os aposentados tenham direito de fazer suas isenções. Então, gostaria de solicitar para que passasse o vídeo da real votação dia 12 de dezembro de 2017. Discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo, PLC 44/17, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivo da Lei Municipal 2044, de 29 de novembro de 1984, da Lei Complementar 026, de 30 de dezembro de 2012, da Lei 6.845, de 18 de janeiro de 2017, da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário, apresentada uma emenda a qual foi rejeitada na sessão de ontem. Portanto, está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Obrigado. Só para esclarecer, que rodava nas mídias sociais que teve 4 vereadores que votaram contra esse projeto. E, na verdade, a verdade está aí. Todos os vereadores dessa casa votaram. Eu era contrário ao projeto, mas votaram todos a favor. Então, essa é a verdade. Está aí. E eu quero deixar uma leitura para a sociedade criciumense sobre aos encaminhamentos depois da votação desse projeto. Não posso me calar diante de alguns acontecimentos ocorridos no início deste ano que prejudicaram não só a mim, como a minha família. A discussão sobre o aumento do IPTU gerou vantagem para algum vereador, enquanto eu e outros colegas fomos defamados pela sociedade. Portanto, quero esclarecer desde o início. Os carnês para o pagamento do IPTU de 2018 foram disponibilizados para a retirada pelos contribuintes no dia 18/1 de 2018. A partir deste dia, a população se revoltou diante do aumento no valor a ser pago, causado pela atualização do padrão de construção dos imóveis. Essa medida foi tomada através do decreto de lei número 1893, de autoria do prefeito municipal, datada em 19 de dezembro de 2017, durante o recesso dos vereadores. No dia 19/1, ou seja, primeiro dia após a emissão dos carnês do IPTU, um vereador compartilhou em sua página no Facebook um vídeo postado
postado no dia 27/9/2017, quase 4 meses antes, em que traz a seguinte colocação: fim de ano, na votação do projeto, me posicionei contra o aumento do IPTU e votei contra. Relembre no vídeo minha fala durante a sessão, mas infelizmente fomos poucos contrários. Essa foi a fala do vereador que compartilhou o vídeo lá de setembro de 2017. A população vai se sentir forte, vai sentir forte a alteração na hora de pagar a conta. Seguindo, em primeiro lugar, o vídeo que o vereador compartilhou é referente à sessão do dia 26 de novembro de 2017, em que foi discutido o PLC 037, que tratava sobre IPTU e ISS, e que foi rejeitado por 9 votos contrários, dentre eles o meu voto. Em seguida, o projeto foi arquivado. Em segundo lugar, o PLC 044/2017 foi aprovado por unanimidade. Todos votaram a favor. No dia 12/12/2017, o projeto ampliou os critérios de isenção para os aposentados em 50%, antes beneficiava imóveis até 100 metros, passando agora para 150 metros. Bem como houve correções nos cadastros que resultaria... Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio da vereadora Giovana Zanetti. Obrigado, vereadora Giovana. E quero agradecer também a todos os vereadores, Toninho, vereador Tita, o vereador Miro D'Agostin, o Feuser também, que está dispondo do seu tempo. Vereador Feuser. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Miro D'Agostin. Obrigado, vereador. E 3 minutos e meio do vereador Dailton Feuser. Obrigado, vereador Feuser. Esse cadastro resultaria em aproximadamente 6,52% de aumento. Um dia após a publicação do nobre vereador, um cidadão gravou um vídeo no dia 20/1/2018 a respeito do comunicado oficial da Câmara de Vereadores que compartilhei no meu Facebook. O cidadão se referiu à minha pessoa com as seguintes palavras: fica muito fácil o vereador fazer um esclarecimento tentando tirar o dele da reta, dizendo que não sabe, não tem nada a ver, mas sim, deu uma facada nas costas dos criciumenses. Sem vergonha, não vem querer dar uma de santinho. Isso, esse cidadão falou no vídeo que gravou sobre mim. Me chamou de sem vergonha e não vem querer dar uma de santinho. No momento, no mesmo vídeo, ele exalta a atitude do vereador, repassando o vídeo compartilhado pelo vereador e deixando a impressão de que eu estava mentindo. O vídeo do cidadão foi visto por mais de 21 mil pessoas e compartilhado mais de 870 vezes. A minha imagem, inclusive a minha filha, denegrindo a minha imagem. Inclusive, a filha do vereador marcava as pessoas para assistirem esse vídeo desse cidadão. Entretanto, eu e minha família sempre respeitamos a todos. Por muitos dias tivemos que ler e ouvir pessoas me chamando de ladrão, safado, sem vergonha, vagabundo, mentiroso, coisas que não diz respeito à minha pessoa e minha família. Que o ocorrido sirva de exemplo para esta casa, de que tudo o que falamos, compartilhamos ou publicamos, deve ser muito bem esclarecido para a sociedade. Deve condizer com o que discutimos e votamos aqui. Deve ter a clareza
seriedade e verdade, sem deixar dúvidas para a população. Temos que trabalhar sem tirar vantagem das situações, respeitando um ao outro e respeitando nosso regimento interno, que no artigo 83, parágrafo 1º diz: é incompatível com o decoro parlamentar o desrespeito às decisões e às determinações da mesa e do presidente da Câmara, o absurdo das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Por fim, quero dizer que vou superar tudo isso de cabeça erguida. Nada vai me impedir de trabalhar pelo povo com simplicidade e humildade, como sempre fiz. E Deus, que tudo vê, conhece o meu coração e minha maneira de trabalhar. Quero dizer, senhores vereadores, que em toda a minha vida, a sociedade criciumense, em especial a minha região da Grande Santa Luzia, que nunca tive o enfrentamento com a população por receber, por ser repassadas as informações erradas. E dizer que essa casa, se houve aumento de 6,52%, se foi ampliado de 100 para 150 metros, a oportunidade dos aposentados ampliarem as suas vantagens a fazer a isenção de IPTU, foi compromisso, foi votado por todos os vereadores. E todos temos que ser esclarecidos, a sociedade tem que saber que se teve vantagem ou não a sociedade de Criciúma é responsável de todos, é responsabilidade de todos. Cedo a parte, vereador. Não, até deixar bem claro que essa casa aqui, quando teve a coletividade, que nós se reunimos na sala da presidência e pedimos que o prefeito suspendesse aquele decreto, que na qual aumentou o IPTU na cidade de Criciúma, aí sim todos estiveram na coletividade. Eu também, o vereador Paulo Ferrarese, e estou aqui sendo solidário, acho que você foi a pessoa que mais teve problema lá na sua região, eu acompanhei de perto, você me ligou, soube das informações, até panelaço fizeram na frente da casa do vereador Paulo Ferrarese, por uma situação dizendo que um vereador votou a favor, outro contra, alguns falaram, se manifestaram, outros se silenciaram também, que poderiam ter se manifestado dizendo, não, nós estávamos junto com os outros vereadores, também não fizeram. Mas tudo bem, eu acho que isso passou, acho que agora é momento de reflexão aqui nessa casa. Do momento também que tive, dos 4 anos, aqui dentro da casa, foi o pior momento que teve. Pessoas relacionadas da minha família dizendo que não votariam mais em mim, que não teriam mais isso, por isso, tal, e não sabendo realmente da verdade, porque foi passado que o aumento que teve com o decreto seria do projeto que foi aprovado aqui, e que alguns vereadores não votaram a favor do projeto. Então, parabéns, Paulo Ferrarese, eu acho que é isso mesmo, estou contigo. Obrigado, vereador Tita, e dizer mais uma vez à sociedade que o projeto de lei reprovado por essa casa, dia 26 de setembro, que aumentaria o IPTU e o ISS, esse vereador votou ao contrário. Obrigado, senhor presidente. Vereador Daniel Freitas, do PP, o senhor dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite aos membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores. Cumprimentando a família do vereador Paulo Ferrarese, gostaria de cumprimentar o Luiz Fernando, um grande amigo, a doutora Gabriela Schelp. Obrigado pela presença. Cumprimento a todos que se fazem presentes no plenário e também os que nos acompanham via redes sociais e TV Cidadã. Faço uso da tribuna nessa noite de maneira muito orgulhosa, ocupando nesta sessão legislativa a presidência desse poder tão importante da cidade de Criciúma, interinamente, a quem desde já faço votos de muito sucesso ao nosso colega vereador Júlio Colombo, que saiba aproveitar esses 10 dias ao comando do Poder Executivo. Acho que essa situação do IPTU, ela desgastou bastante a nossa imagem. Parabenizo ao vereador Paulo Ferrarese por explicar um pouco mais e melhor a toda a sociedade a unanimidade desta votação e, principalmente, os vereadores não votam sem estudar a matéria.
tenho a convicção de que essa casa beneficiou os aposentados e fez com que a nossa legislação municipal se adequasse à legislação federal, e o que causou aquele aumento absurdo, os vereadores se uniram e fizeram o que tinham que fazer no momento certo, na hora certa, e agradeço ao prefeito por ter reconhecido o erro, publicamente, isentando esta casa das responsabilidades naquele momento. Então, acho que isso é pacífico, ponto passado. Aproveito a oportunidade para desejar a todos nós um excelente ano. Tenho certeza que 2018 vai ser um ano de muita pujança para o exercício desse ano, que muitas coisas vão acontecer positivas na cidade de Criciúma. Aproveito de antemão para passar a todos vocês, agradecer a doutora Gabriela, que nos trouxe uma ideia vinda de toda a cidade de Criciúma, que tem o desejo de acompanhar a Câmara de Vereadores, mas que por muitas vezes não sabe o que vai acontecer devido às nossas pautas saírem praticamente em cima da hora da sessão, e nós, através da mesa diretora, nesse período de interinidade, estamos alterando o regimento interno da Câmara de Vereadores, para que os vereadores possam protocolar as indicações, requerimentos e moções para as sessões de segunda-feira até a sexta-feira, às 5 horas da tarde, para que na segunda-feira o site, o portal de transparência da Câmara de Vereadores, já tenha isso divulgado para toda a sociedade criciumense, para a imprensa, para que o funcionamento da casa transcorra de maneira mais tranquila, mas principalmente para trazer para essas galerias as pessoas interessadas nas matérias que vão ser pautadas aqui na Câmara de Vereadores. Então, agradeço a todos os vereadores que concordaram com essa ideia. A partir de amanhã, nós iremos dar o encaminhamento, protocolando esse projeto, e para as sessões de terças-feiras, os protocolos ficarão até a segunda-feira, às 5 horas da tarde. Da mesma maneira, na terça-feira, todas as informações, a pauta estará disposta no portal de transparência da Câmara de Vereadores e nas redes sociais, para que todos possam acompanhar cada vez mais e melhor as nossas sessões e o nosso trabalho. Então, uma boa noite a todos e tenhamos todos um bom ano legislativo. Vereador Aldinei Potelec, do PRB, o senhor dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, em especial a família do vereador Paulo Ferrarese, a doutora Gabriela Schelp, também as pessoas que nos acompanham pela TV Cidadã e pelas redes sociais. Bom, vereadores, eu gostaria também de desejar a todos os colegas que esse ano de 2018 possa ser um ano também de muito trabalho, de muita produtividade dessa casa, até porque o ano que passou, essa casa deu um exemplo de bastante trabalho, essa nossa legislatura, e eu me sinto honrado de ter Vossas Excelências como colegas nessa legislatura, porque esta casa ela tem sido muito bem vista por grande parte da sociedade, embora existam alguns contratempos que sobrevêm, como o que aconteceu com essa questão do IPTU, que infelizmente, aí eu quero me solidarizar a Vossa Excelência, vereador, que infelizmente algumas situações aconteceram e que eu acho que não deveriam acontecer. Eu penso que a instituição Câmara de Vereadores é maior do que nós, vereadores. Nós vamos passar, a Câmara continua. A Câmara de Vereadores vai continuar. Nós estamos aqui de passagem. Então, no meu entendimento, a instituição Câmara de Vereadores é maior do que eu, é maior do que qualquer um de nós vereadores. Por isso, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, falamos e projetamos como vereadores. E quando nós falamos para as pessoas, muitas vezes estamos falando não só em nosso nome, mas muitas vezes também estamos representando a Câmara de Vereadores. Então, temos que ter cuidado, A Câmara ela é maior do que todos nós. Esse ano também vamos continuar, vereador Ademir Honorato, como Vossa Excelência falou, vamos continuar trabalhando bastante, trabalhando na questão para que o setor de tecnologia, que o setor de empreendedorismo da nossa cidade possa
continuar desenvolvendo, possa continuar crescendo, né? Nós precisamos fazer com que a abertura de empresas, a geração de novos empregos, a geração de novas oportunidades na cidade de Criciúma aconteça de forma mais rápida. Nós passamos o ano de 2017 falando, trabalhando para que isso viesse a acontecer. O município de Criciúma já tomou algumas medidas para que a abertura de empresas viesse ser mais rápido, mas ainda precisamos fazer mais, precisamos avançar mais. E precisamos também, nesse ano, então, aprovar a lei de inovação, a lei de incentivo à inovação e aprovar alguns projetos relacionados ao favorecimento e à diminuição da burocracia na hora da abertura de empresas. No mais, é isso. Desejo a todos um bom ano de trabalho. Só gostaria de, retificando o exposto no horário político, as proposições poderão ser protocolizadas até o último dia útil anterior ao da sessão, no horário de expediente desta casa. Eu comentei até às 5 horas, então é no horário de expediente desta casa. Gostaria de cumprimentar o Henrique, assessor do deputado Comim, secretário Comim, e passo a palavra ao vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, membro da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, quero desejar a todos shalom, que esse ano é um ano de grande expectativa para todos nós, até porque viemos de um ano difícil. 2017 foi um ano difícil, politicamente falando, no Executivo, aqui no Legislativo. Mesmo assim, nós, no Legislativo, aqui os vereadores, procuramos fazer o melhor pela cidade. Eu creio que todos nós estamos em sintonia com a nossa base, a quem nós representamos. Dizer que nós não estamos em sintonia é uma grande inverdade. Nós estamos em sintonia e procuramos fazer aqui, aprovar aquilo que a população espera de nós, vereadores. Sou solidário ao vereador Paulo, também senti na pele essa sua indignação, não só tua, mas de todos nós, vereadores também, pelo fato de que fomos colocados, né, por um decreto feito pelo prefeito, depois ele mesmo revogou até por uma solicitação da Câmara de Vereadores, mas surtiu um efeito negativo para todos nós, vereadores, até hoje, né? E, infelizmente, teve vereadores que usou aquele momento para ter um dividendo político, né? Mas eu fico feliz, vereador Paulo, porque você mostrou a verdade hoje. Na verdade, aquela votação não tem nada a ver com o decreto do prefeito que ele revogou, que foi uma votação por unanimidade. Todos nós, 17 vereadores presentes, 17 votaram a favor daquele acréscimo, né, apenas pelo INPC, que daria em torno de uma média de 6, quase 7%. Né? Então, é importante você trouxe esse esclarecimento e isso, com certeza, será divulgado em toda a cidade. Mas a expectativa para todos nós é muito boa esse ano. Nós ouvimos aqui tanto a palavra do prefeito, Clésio Salvaro, a expectativa que ele tem, né, pelo ano que todos nós atravessamos, 2017, e a expectativa é grande para esse ano, né, é grande mesmo. Cito o Toninho, uma reivindicação antiga deles, de anos, né, Toninho, que é a UPA do bairro Próspera lá, que o prefeito sinalizou a inauguração agora, dia 28 de fevereiro. Né, e tantas outras obras que com certeza será feito. Falou da usina de asfalto, que é uma demanda grande na cidade, e que a pretensão do prefeito, no findar desse mandato, é cerca de 500 ruas serem pavimentadas. Então, essa perspectiva e expectativa de todos nós para esse ano 2018 é grande, e esperamos chegar em 2018 até dezembro e narrar aqui o sucesso e as vitórias de cada um individualmente. Deus abençoe, que Deus nos abençoe esse ano, e que nós tenhamos um ano
bem-sucedido, não só nós, a Câmara de Vereadores, mas toda a cidade de Criciúma. Com a palavra, o vereador Dr. Alisson Pires passa a palavra ao vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero fazer um cumprimento especial à família do Paulo Ferrarese, que aqui está. Quero cumprimentar também o Henrique, a doutora Gabriela, o Ayrton. Enfim, senhor presidente, só algumas pontuações que eu gostaria de fazer. Inicialmente, quero cumprimentar e me solidarizar ao vereador Paulo Ferrarese por todas as suas palavras, esclarecedoras, por sinal. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de comentar sobre aquela questão das pautas, né? Que muitas vezes nem nós, vereadores, tomamos conhecimento de toda, né? E sabemos em cima da hora, e muitas vezes acaba atrapalhando o próprio debate. Eu acho que a ideia é positiva e vai trazer benefício para todos. Uma outra observação, vereador Zairo, que não poderia deixar de comentar também, no mandato anterior, da prefeitura anterior, o deputado Manuel Mota colocou 2 milhões para a obra do Paço. Então, isso para esclarecer também, que eu acho que é importante a gente trazer para o debate. Uma coisa que me chamou a atenção, e até eu cheguei a ter um embate um outro dia com a procuradora do município, de uma lei, de um projeto de lei que nós aprovamos nessa casa, que se referia ao projeto de lei 142, que se referia à questão do pagamento em duplicidade junto à STC, daqueles motoboys. Vocês estão lembrados que nós aprovamos essa casa? Muito bem. Até o presente momento, continua sendo cobrado em duplicidade aquelas taxas. Mas, né, nos causa estranheza isso, sem sombra de dúvida. No entanto, tem uma explicação. Talvez o debate o embate que ocorreu tenha surtido o efeito, né, pois o executivo se manteve silente, né, se manteve silente e também não sancionou a lei, ok? Então, o que cabe de esclarecimento, voltou para essa casa no dia 6/2 para a promulgação da mesma. Então, ela carece de promulgação, cujo prazo é dia 12, o que justifica, né, o fato de continuarem pagando da forma que está sendo paga. Obviamente, com a promulgação da lei por essa casa até o dia 12 de fevereiro, certamente causará o benefício ou vai reduzir o excesso de exploração que ocorre nesse caso. Viu, Ayrton? Eu acho que é em função disso que vocês ainda, os motoboys ainda estão sendo penalizados, prejudicados e de uma forma injusta na nossa compreensão, mas que certamente será sanado até o dia 12/2 com a promulgação da lei. Senhor presidente, isso nos chama a atenção e certamente os requerimentos que a gente está trazendo para casa hoje vai gerar alguns debates em torno do cumprimento de leis. Eu acho que nós temos que deixar muito claro que essa casa, ela faz o trabalho que tem que ser feito. Fala-se em expectativa que se cria para 2018. Ótimo! Fico muito feliz com toda a expectativa criada para este ano. No entanto, a nossa responsabilidade ela aumenta muito mais. No sentido de fiscalizar, no sentido de cobrar, de pressionar, no sentido de acompanhar os trabalhos. Nós estamos falando da Vila Rica que reclama, e agora tem um Face assim, circulando, nos cobrando uma posição. Hoje eu estive no bairro Recanto Verde, né, vereador Dajore, e que está nos cobrando, cobrando uma interferência, nos cobrando um envolvimento, uma participação efetiva, que não foram poucas as vezes que o Legislativo tem se envolvido, pedido, cobrado. Então, o que eu quero te dizer é que a expectativa que se criou, vereador, é muito grande. E a cidade é muito grande. E atender todos de uma forma só, é aquilo que eu falei na última vez, nós não temos varinha de mágica para simplesmente fazer as coisas acontecer da noite para o dia. Então, novamente eu repito, temos muita responsabilidade para orientar, para acompanhar, para fazer com que todos efetivamente sejam merecedores do atendimento. Por isso que eu digo, temos uma grande responsabilidade. Vamos ter um ano fácil? Não. Vamos ter um ano muito difícil.
onde a cobrança vai ser intensificada sobre nós sobre o Executivo, porque afinal de contas o termômetro é a Câmara de Vereadores. Nós é que estamos próximos no dia a dia. Nós que somos cobrados muitas vezes por aquilo que não é competência nossa. Somos cobrados. Então por isso que eu vou repetir. A expectativa talvez foi muito grande. A expectativa talvez seja muito grande. O que pode ocasionar alguns desfechos desnecessários, alguns desaboros. Isso me preocupa. Então, vereadores, se atentem. Vamos estar muito calçado, pé no chão, acompanhando, exigindo que aquilo que tenha sido prometido seja efetivamente cumprido. Assim como vamos cobrar também o cumprimento das leis. Essa que eu trouxe agora é um caso. Que seja cumprida, independente de sancionada ou promulgada, vira lei. E tem que ser cumprida. Assim como outras que também, repito, vou falar posteriormente, quando tratarmos de um requerimento, que parece que ela vem para essa casa, mesmo do Executivo, como se fosse apenas uma formalidade. Algo para agradar, algo para fazer uma... Não. Se vem para essa casa, ela aprova, partindo originalmente do próprio Executivo, ela tem que ser cumprida, à risca, assim como as leis aprovadas com origem nesta casa. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Moacir da Jore. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, mesa, colegas vereadores, vereadoras, ao público que se faz presente na noite de hoje, em especial a família do Paulo Ferrarese, mandar um abraço para o bairro Manaus, que aprendi a gostar já desde novinho, quando trabalhava na cidade mineira, na fábrica de Mangueira. Então, por muitas vezes, eu andava nas ruas lá do Manaus. Então, eu subo a tribuna e não poderia ser diferente. Agradecer ao prefeito Clésio Salvaro e ao vice Ricardo Fabres pelas 16 ruas, vereador Toninho, Kaminski, que foram construídas na Grande, então vão ser pavimentadas na Grande Próspera. Começaram ontem com a drenagem, com a limpeza dos terrenos. Então são 16 ruas no bairro Nossa Senhora da Salete e no bairro Jardim Maristela. Ruas que realmente precisavam. Inclusive, Toninho, a rua do Poço de Saúde, que é uma rua de quase 800 metros, quase 700 metros, e que estava, como está, a do bairro Vila Rica, num total abandono, né? Então, são 16 ruas, dessas 750 que ainda temos que fazer, né, nos próximos anos, 16 já vão ser feitas nos próximos 2 meses, né? E também fico feliz porque passei também hoje no bairro Renascer, eu fui fazer uma visita, eles falaram que faltava, que lá não tinha médico, faltava médico, então eu fui lá confirmar, tem o médico, tem as agentes comunitárias, Miri Agostinho, que o senhor também frequenta sempre lá, tem as agentes comunitárias, a enfermeira e a técnica de enfermagem. Então a informação que me passaram não era verídica, realmente o posto está funcionando. Não digo as mil maravilhas, mas está tudo certinho, tudo sob controle, como tudo deve ser conforme a lei. Aí já passando pelo bairro, já havia também fazendo tapa-buraco, o asfalto, né? Da nossa usina de asfalto, tampando os buracos da estrada principal, da onde passa o ônibus. Isso aí tudo nos enche. A gente nós, 17 vereadores que estamos aqui, que fomos escolhidos, Daniel, né, pela população, representante da população de Criciúma, Salésio, vereador Salésio, a gente fica feliz. Ficamos felizes, vereador Paulo Ferrarese. E esperamos, como o prefeito veio aqui ontem e falou que ele espera fazer 500 ruas no mandato dele, nesses últimos 3 anos, né, nos próximos 3 anos, e a gente espera, né? Como espera, o Kaminski também subiu aqui na tribuna, vereador, como o Toninho só subiu aqui, as ruas do Vila Rica, né? Nós esperamos as ruas do Vila Rica. Todos os bairros de Criciúma precisam ser feitos, né? Então, vamos devagarinho, vamos chegando lá. É como diz o vereador Kaminski, a gente tem aquela necessidade, aquela vontade de fazer tudo. E todo mundo cobra. Mas, infelizmente, não é assim, né?
mas na medida do possível a gente vai chegando, principalmente naqueles bairros mais distantes. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 001/18, autoria vereador Odinei Potelec. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado nas ruas do loteamento Raquel, bairro Verdinho. Indicação número 002/18, autoria vereador Odinei Potelec. Assunto: pintura da faixa de pedestre de frente ao portão da entrada da Escola de Ensino Fundamental Dr. José de Pata, bairro Colonial. Indicação número 003/18, autoria vereador Odinei Potelec. Assunto: manutenção de academia ao ar livre da Praça José Celso, localizada ao lado do posto de saúde do bairro Colonial. Indicação número 004/18, autoria vereador Odinei Potelec. Assunto: reforma da quadra de esporte, alambrada e refletores do bairro Colonial, localizada atrás do posto de saúde. Indicação número 005/18, autoria vereador Odinei Potelec. Assunto: reparos na pavimentação asfáltica da rua João Colombo Luiz, localizado no bairro Colonial. Indicação número 006/18, autoria vereador Odinei Potelec. Assunto: reparos na tubulação de esgoto da rua Otto Leopoldo Tiefense, de frente ao número 792, bairro Jardim Angélica. Indicação número 007/18, autoria vereador Odinei Potelec. Assunto: repintura da faixa de pedestre de frente ao portão de entrada da Escola de Educação Básica Coelho Neto, localizado no bairro Santa Bárbara. Requerimentos número 001/18, autoria vereadora Tita Belloli. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe a possibilidade de realização de estudo para implantação de um trevo alemão sobre a rodovia Antônio Darós, anel viário, na altura da Rua das Acácias e Rua dos Ipês, para entrada com segurança dos moradores do bairro Jardim da Paineiras. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 008/18, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: limpeza e posteriormente o patrulhamento, colocação de material adequado na Rua Luiz Neto, bairro Recanto Verde. Indicação número 009/18, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: limpeza e posteriormente o patrulhamento, colocação de material adequado na Rua Antônio Scott, bairro Primeira Linha. Indicação número 010/18, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: limpeza e posteriormente o patrulhamento com colocação de material adequado na Rua Lauvir Ramos, bairro Primeira Linha. Requerimentos número 002/18, autoria vereador Odinei Potelec. Assunto: envio de expediente à Celesc, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa se existe um cronograma para manutenção, reparo ou troca do poste da rede elétrica na Avenida Cocal, de frente ao número 18. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 011/18, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: revitalização da Rua 590, bairro Primeira Linha. Indicação número 012/18, autoria vereador Daniel Freitas. Assunto: notificação ao proprietário do lote situado ao lado da casa número 340, da Rua Júlia Benedetti Salvador, bairro Próspero. Requerimento número 03/18, autoria vereador Daniel Freitas. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa qual foi o motivo do fechamento da rótula localizada na Avenida Centenário, bairro Próspero, antes da Vipcar. Apenas referência e que seja enviada a cópia da documentação que enviou a ação. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Daniel Freitas. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos, vereadores, membros da mesa. Eu faço esse requerimento, essa solicitação, que talvez todos os vereadores tenham sido marcados nas redes sociais. É uma solicitação da cidade de Criciúma, pois todos estranharam uma via pública muito utilizada em plena Avenida Centenário, uma rótula, e aqui eu faço questão de colocar as fotos para que todos tenham noção desse requerimento, do que nós estamos falando.
uma via pública que foi fechada pela diretoria de trânsito e ainda continua fechada. Nós queremos saber o motivo desse fechamento, pois se tornou uma extensão de uma empresa privada. Aquilo ali hoje está sendo ocupado por uma empresa privada, expondo os seus carros que estão à venda, e não temos até então nenhuma explicação do porquê, qual a razão desse fechamento. Então, esse requerimento solicita uma explicação urgente da diretoria de trânsito e não está incluso aqui, eu acho que até deveria, senhores vereadores, mas uma empresa particular não pode ocupar uma via pública em benefício próprio, né? Ou ali tem outras empresas, inclusive, que vendem carro, que teriam o mesmo direito de colocar seus carros, né, caso isso tivesse feito algum sentido. Então, este vereador solicita para que a diretoria de trânsito esclareça para a cidade de Criciúma os motivos desse fechamento e, se isso não tiver sentido, que reabra essa rótula para que a cidade possa transitar, já que a mobilidade urbana é um grande problema da cidade de Criciúma e nós temos a obrigação de fiscalizar. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Vereador, só subo a tribuna até para ratificar tudo aquilo que o senhor trouxe, né? E realmente é inaceitável. Claro que deve existir uma justificativa para efeito do trânsito, deve ter alguma coisa a mais, certamente será respondido o seu requerimento. Mas a gente tem tratado, ao longo do ano que passou, tratamos aqui a respeito da utilização das calçadas. Pela foto, tem veículos em cima da calçada. Se não bastasse ocupar aquele espaço, em cima da calçada tem veículos. E a gente roga, nós falamos já muitas vezes, pedimos, gente, se não querem atender, se não querem evitar esse tipo de coisa, o departamento de trânsito tem que multar. Eu tenho a impressão que só mexendo no bolso vai resolver problemas dessa natureza. Se não bastasse a ocupação daquele ambiente, nós estamos vendo veículo sobre calçadas. Está ali. Aquela foto à esquerda lá embaixo, um veículo sobre a calçada. Ora, nós não vamos ter uma desafetação daqui a pouco, né? Por favor, né, gente? Aquela praça ali tem, se eu não me engano, aquele local é mantido por uma entidade, tá? Deve ter um monumento, alguma coisa ali também naquele local. Então eu venho ratificar suas palavras e preocupar, dizer que eu apoio, aprovo, recebi também fui marcado inclusive, tá? Evitei de manifestar muita coisa, mas eu também fui marcado. Realmente isso é um verdadeiro absurdo, não dá para aceitar. Estou com o senhor presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, como os demais vereadores também fui questionado a respeito dessa mudança e também questionei o diretor de trânsito a respeito dessa mudança e a justificativa foi que foi feito um trabalho com o técnico junto a este local e foi uma justificativa que para mim na verdade foi uma explicação, mas não justificou o motivo. E questionei o prefeito a respeito disso mesmo, porque principalmente a comunidade que tem acesso ali aos bairros próximos dessa rótula ali, teria que ser ouvida, presidente do bairro, os moradores ali, porque eles ocupam aquela rótula. Eles ocupam aquele desvio que tem ali. E pior de tudo, além de fechar ali, como foi falado aqui, foi colocado ali aqueles veículos ocupando um espaço que é público e uma empresa privada ocupando um espaço que é público. E pior do que ocupar um espaço público é colocar em cima de calçadas onde impede ali as pessoas, o pedestre, a acessibilidade, cadeirante, enfim. Eu acredito que essa solicitação, Daniel, vai ser muito importante, vereador, presidente, para que realmente possa esclarecer melhor esse assunto, mesmo eu sendo
líder do governo, do prefeito Clécio Salvaro, tem coisas que eu não posso aceitar de jeito nenhum, né? Fui questionado e questionei, e a resposta que eu tive ali do diretor de trânsito explicou, mas não justificou, né? Então, com certeza, esse requerimento vai chegar à mesa do prefeito, e o prefeito, então, com certeza vai dar uma justificativa a respeito desse assunto. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 013/18, autoria, vereador Daniel Freitas, assunto pavimentação asfáltica nas entradas das cerâmicas Gabriela, localizada na rodovia Governador Jorge Lacerda, e piso forte na rua Rogério Búrico, bairro Verdinho. Indicação número 014/18, autoria vereador Zário Casagrande, assunto pavimentação da rua Gabriel Strochowski, localizado no bairro Brasília. Indicação 015/18, autoria vereador Zário Casagrande, assunto pavimentação da rua Gelson Lopes, localizado no bairro Santo Antônio. Indicação 016/18, autoria vereador Zário Casagrande, assunto construção e sinalização de uma lombada na rua Jaime Silveira, bairro Mina Brasil. Indicação número 017/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto pavimentação com lajota, outro tipo de calçamento nas seguintes ruas do bairro Maria Céu. Tranquilo, Pelegrim, Romeu Lopes de Carvalho, Maestro Osni da Silva, Domingos Pedro Sesconeto, Luiz Gregório Anastácio, Sagrada Família, Morumbi, Sugás. Indicação número 018/18, autoria vereadora Camila Nascimento, assunto patrulhamento e colocação de material consistente nas seguintes ruas do bairro Ana Maria: Militão Paim Antunes, Miguel Antônio Miguel, Virgínio Conte, Ivo Zanetti, Bernardino Nunes Bento, Maria José da Silva e Antônio Paulo de Souza. Indicação número 019/18, autoria vereador José Paulo Ferrares, assunto recuperação asfáltica da rua Getúlio Cândido Albino e Rua da Paz, ambas situado no bairro Vila Nova Esperança. Indicação número 020/18, autoria vereador José Paulo Ferrares, assunto recuperação asfáltica das seguintes ruas do bairro Vila Manaus: Luiz Eurico Tejera, Lisboa, em toda a extensão compreendida na localidade Promorar, Vila Vitória, e Avenida Catarinense, de frente ao Mercado Catarinense. Indicação 021/18, autoria vereador José Paulo Ferrares, assunto recuperação da pavimentação de lajotas nas seguintes ruas do bairro Vila Manaus: Clóvis de Souza, de frente à Casa 52, Eudócio Eliseu Demétrio, de frente à Casa 57, Rufino João Eufrásio, de frente à Casa 451, Agenor Longo Ghisoni, de frente às casas 138, 142 e 170, Tereza Floriano Angélica, de frente à casa 120, Pedro da Luz, localizada de Promorar, Vila Vitória, de frente à casa 151, e Joaquim José Silveira, também na localidade de Promorar, Vila Vitória, de frente à casa número 91. Indicação número 022/18, autoria vereador José Paulo Ferrares, assunto de colocação de tampas de boca de lobo nas seguintes ruas do bairro Vila Manaus: Tereza Floriano Angélica, de frente à igreja número 30, Otávio Fernandes, de frente às casas 151 e 131, José Caetano dos Santos, ao lado do Mercado Catarinense. Indicação número 023/18, autoria vereador José Paulo Ferrares, assunto de construção de bocas de lobo na rua Rufino João Eufrásio, de frente à casa 190 e 1100, de frente à casa número 76, ambas localizadas no bairro Vila Manaus. Requerimentos número 005/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa está sendo colocada em prática a regulamentação estabelecida no artigo 1º da Lei 6.860, de 6 de abril de 2017? Quais as providências ou programações para com o bairro Mina Brasil? Quanto à praça em anexo à paróquia São João Batista, localizado no bairro Mina Brasil, requer a informação da data para a manutenção dos equipamentos da academia ao ar livre, bem como a data para a roçada da mesma praça, tendo em vista a sensação de abandono daquele local.
O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Essa carta aqui. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. Senhor vereadores, eu gostaria, né, de pedir que Vossas Excelências aprovassem esse requerimento. E isso vem em conformidade com aquilo que eu já falei anteriormente. Na realidade, essa lei, a 6.860, é de abril de 2017, que foi aprovada em maio. Ela estabelece exatamente a manutenção, a limpeza, roçados, a obrigatoriedade por parte dos proprietários, possuidores dos terrenos, mantê-los limpos. Limpos. Foi dito nessa casa que se não fizesse, se os proprietários não fizessem, a prefeitura tomaria a iniciativa. A prefeitura notificaria. Penso que uma das suas indicações se refere ao mesmo caso, senhor presidente. Penso que deve se referir ao mesmo caso. Estou pedindo o seguinte: cumpra-se a lei. A lei 6.860 basta ser cumprida. Estivemos hoje no Recanto Verde e está um matagal naqueles terrenos, viu, vereador Tita? Um matagal que, se fizesse a limpeza, evitaria, talvez, alguns furtos que ocorreram recentemente. Algumas abordagens, algumas tentativas de roubo que aconteceram recentemente. Ora, nós vamos completar 1 ano da aprovação dessa lei, agora em maio. 1 ano. E realmente, de concreto, o que existe? Eu estou cobrando. Aquilo que nós falamos no final do ano passado, nós estamos fazendo agora. Nós estamos cobrando tudo aquilo que foi aprovado no ano passado. Só queremos que se cumpra aquilo que foi estabelecido. Aliás, volto a frisar, por iniciativa do Executivo. Cumpra-se. Esse local está um verdadeiro matagal. Dá a impressão de abandono. O colégio, um matagal na frente. A praça, um matagal. Os terrenos em volta, matagal. Nesse mesmo local, nessa região ali, tem ocorrido roubos, furtos. Utilizam daquele ambiente parecido um mirante. Vocês devem conhecer ali na Otto Maier. Aquele local ali, as pessoas têm uma visão privilegiada, aliás, uma visão linda, também sendo utilizada para visualizar as casas que estão desocupadas, as casas que estão por alguma razão fechadas, as pessoas que deixaram as casas para fazer alguma atividade, elas estão ali em cima só observando. Aquilo é um mirante. Eles ficam observando, provocando o quê? Assaltos, roubos, arrombamentos. Veículos, as câmeras locais estão identificando os carros. Eu vi uma foto de um veículo branco, uma caminhonetezinha, lotada atrás, lotada. Produto do roubo. Ora, vamos cortar o mato. A lei não está aqui para isso. Se as pessoas não estão fazendo, vamos notificar, como diz a própria lei. Vamos notificar, vamos fazer se o proprietário não o faz. Assim como peço neste mesmo requerimento a cautela em relação à praça, à academia ao ar livre, que está horrível. Nós já discutimos tantas vezes aqui a ferrugem, os maus tratos da academia. Ora, aquilo ali é um mato. Será que é difícil até tirar um mato? A ferrugem é difícil, né? Tem que trocar. Enquanto não acontecer uma situação bem desconfortável, uma criança se machucar, ou alguém vier a morrer por conta das academias com problema, vai dar problema. Né, Paulo Ferrarese? Vai dar problema, vereador. E nós vamos trazer exemplos aqui que é aterrorizante. O dia que nós tivermos uma fatalidade, ou um acidente grave, espero que lembrem o que está sendo dito nessa casa. Peço aprovação, senhores vereadores e vereadoras. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas. Rapidamente, eu gostaria, mais uma vez, dar boa noite a todos, parabenizar o vereador Júlio Kaminski pelo requerimento
eu vou me ater em uma só dos seus questionamentos, se está sendo colocada em prática a regulamentação estabelecida no artigo 1º da Lei número 6.860, de 6 de abril de 2017. Aqui o vereador traz a questão do bairro Mina Brasil, mas eu aproveito só para passar para vocês uma foto de um terreno, da qual a indicação eu realizei hoje. Esse é um terreno do bairro Próspera, onde está tendo uma proliferação de insetos, e todos da rua estão apavorados, pois eles não têm a orientação se esses insetos são transmissíveis de doença, transmitores de doença. Então, fica claro aqui que é um descuido do proprietário do terreno. Então, peço aqui que a Prefeitura tome as devidas providências. Então, vereador, parabéns pelo requerimento. Acredito que essa é uma realidade por toda a cidade de Criciúma. Tem a minha aprovação. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Odinei Potelec. O senhor dispõe de 5 minutos. Vereador Júlio Kaminski, parabéns pelo requerimento. Essa necessidade de limpeza dos terrenos baldios, manutenção das academias ao ar livre, não é só da questão lá da Mina Brasil, mas toda a cidade de Criciúma tem problemas com relação a isso. Eu mesmo trouxe algumas indicações, dentre as minhas indicações, solicitando reparos na academia ao ar livre lá no bairro Colonial, na frente do Colégio José de Pata. Mas Vossa Excelência falou da lei 6.860, que trata justamente da questão dos terrenos baldios, da limpeza dos terrenos baldios, que esta casa aprovou no começo desse ano, aliás, no começo do ano passado, e que no seu artigo 6º, ele traz, eu vou ler para Vossas Excelências, e depois eu vou mostrar uma outra lei que esta casa aprovou, que inviabilizou o cumprimento dessa lei 6.860. O artigo 6º diz assim: vencido o prazo da defesa sem a manifestação ou providência pelo proprietário ou possuidor, fica o município autorizado a proceder à limpeza do terreno, diretamente ou por intermédio de empresas credenciadas, lançando esses custos em nome do proprietário ou possuidor constante no cadastro imobiliário municipal, em carnê do IPTU do ano subsequente ou em dívida ativa municipal separadamente. Essa é a lei original que foi aprovada. Porém, nós aprovamos, esta casa aprovou uma outra lei, a Lei 6.878, que alterou o artigo 6º, e aí, por isso que eu digo que inviabiliza o cumprimento da Lei 6.860, porque o artigo 6º, na sua alteração, fica assim: vencido o prazo da defesa sem a manifestação ou providência pelo proprietário ou possuidor, ficam autorizados as empresas credenciadas pelo município. Antes dizia o município e as empresas credenciadas. Agora ele está dizendo que apenas as empresas credenciadas pelo município a adentrar os terrenos e executar a limpeza nos termos do artigo 1º desta lei. Parágrafo único. A cobrança do serviço será efetuada diretamente pela empresa credenciada junto ao proprietário ou possuidor do imóvel. Ou seja, nenhuma empresa vai querer entrar no terreno de alguém que ela não conhece, executar os serviços e ainda não receber e ainda sofrer. Vossa Excelência é advogado, conhece melhor do que eu, poder sofrer ainda, inclusive, um processo pedindo algum tipo de reparo ou indenização, porque foi adentrado um terreno particular, né, sem a devida autorização do proprietário. Ou seja, a Lei 6.860, nesse caso da limpeza dos terrenos, hoje, no meu ver, não serve de nada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador líder do governo, pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, a respeito desse assunto ainda, saiu uma matéria essa semana no jornal a respeito, vereador Odinei, desse assunto,
vereador Júlio Kaminski, a respeito da limpeza dos terrenos. A informação que eu tenho é que vai ter que refazer essa lei, até porque qual é a empresa que vai aceitar fazer a limpeza, a manutenção num terreno e cobrar, né? Então não tem como ser feito esse tipo de serviço. Então o jurídico, provavelmente a Procuradoria do município, está refazendo essa lei e com certeza virá aqui para a Câmara para ser analisado por todos nós. Essa é a informação. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 06/18. Autoria, vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a essa Casa Legislativa que seja enviado cópia do contrato do parcelamento ou reparcelamento dos débitos do município de Criciúma com o Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Criciúma, Criciúma Prev, correspondente à Lei número 7122, 19 de dezembro de 2017. Cópia do pagamento da primeira parcela com vencimento em janeiro de 2018, do parcelamento ou reparcelamento autorizado pela Câmara de Vereadores de Criciúma, correspondente à Lei 7.122, 19 de dezembro de 2017. Cópia do pagamento referente à parte patronal a Criciúma Prev dos servidores municipais, bem como a cópia do pagamento correspondente à contribuição descontada dos servidores municipais da competência de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Informar qual o prejuízo atingido pela Criciúma Prev ao longo dos parcelamentos que não foram assumidos pela Prefeitura Municipal de Criciúma. Quantos servidores aposentados que recebem pela Criciúma Prev o município de Criciúma possui, qual o desembolso mensal? Qual o valor existente em caixa da Criciúma Prev e quais os valores investidos? Onde estão sendo investidos os recursos da Criciúma Prev e quais os rendimentos obtidos nos últimos 12 meses? Enviar a relação dos colaboradores que detêm a certificação profissional Ambima pela resolução CMN 3158/2005. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez, subo essa tribuna, e apenas fazer uma ressalva, eu peço em relação ao artigo 1º daquela lei, vereador. Com relação a esse requerimento, só para um esclarecimento, na última sessão, eu deixei bem claro que aprovaria o parcelamento, porém, nós acompanharíamos os pagamentos, acompanharíamos cada pagamento e o recebimento doravante da parte patronal e da parte contábil do trabalhador. Eu falei isso na última sessão. E disse que já faria isso na primeira sessão. Então, aqui exatamente o que está acontecendo. Nós precisamos acompanhar o pagamento do parcelamento, conhecer o contrato, porque ali há uma confissão de dívida. Nós precisamos uma cópia do parcelamento, de todo o reparcelamento, porque não houve só parcelamento, houve reparcelamentos também. Então, eu preciso da cópia desse documento. Quero saber se foi pago já a parcela do mês de janeiro. Preciso saber se a parcela do mês de dezembro, muitos podem até causar estranheza, eu pedi só a de dezembro de 2017 e a de janeiro de 2018. Pode causar estranheza, por que eu não pedi do ano todo? Se nessa casa aprovou pela lei 7122, até o mês de março de 2017. Até o mês de março. Ou seja, o mês de abril até dezembro ficou ou para um novo parcelamento ou para se pagar em dia. Obviamente que eu não acredito que se faça um novo parcelamento, se não teria sido feito no ano passado. Obviamente que se não fez. Até porque aquela resolução, se não me engano, é a 106, ela deixou bem claro a possibilidade até aquela data, dando inclusive condições de levar até 200 meses. Se eu não estou enganado com relação aos números. Obviamente, nós não vamos discutir esse ano, óbvio, um novo reparcelamento. Não tem o menor cabimento, isso é gestão. Gestão se paga. Dívida assumida se paga.
E como os valores envolvem vultuosos valores, nós precisamos saber o que está acontecendo. Mas que não basta apenas saber o que está acontecendo. Não basta apenas exigir que se faça o pagamento das parcelas, tanto da patronal quanto do descontado do trabalhador. Não basta só isso. Nós precisamos saber se as pessoas que lá estão têm competência para gerir aqueles valores. Nós precisamos saber quem são as pessoas que detêm o certificado profissional reconhecido pelo Conselho Monetário Nacional, conforme resolução citada de 2005, 32 alguma coisa, 3158. Ou seja, é uma exigência legal. Exigência legal. Se está havendo investimento, precisamos saber se essas pessoas que lá estão detêm conhecimento. Até porque já existem algumas mudanças em relação ao sistema, sistema próprio de previdência. Isso me causa preocupação. Ora, nós vamos ver logo em seguida que esses valores estão livres para aquisição de imóveis. E aí? E aí? Qual a certeza que eu tenho se as pessoas estão suficientemente preparadas para perceber a necessidade, para perceber que aquilo ali é um bom investimento, que vai trazer ótimos resultados, etc. Estou preocupado porque se continuar parcelamento, vai acabar dinheiro, porque ninguém deposita o valor lá dentro. Gente, é recolhimento, repasse, investimento e pagamento aos aposentados. É assim que funciona. Ou não é? Se continuar parcelamento, não vai pagar. Vai ter problema. Vai faltar dinheiro para os aposentados. Vai faltar dinheiro. E nunca se deposita. Nem o valor do reparcelamento, ou mesmo até os atrasos. Se existe parcelamento ou reparcelamento, é porque os valores mensais não foram pagos. Estou falando besteira? Então eu estou exigindo essa casa, e eu peço a aprovação desse requerimento, para que a gente comece, de acordo com o discurso do ano passado, a acompanhar efetiva gestão da Criciúma Prévio, para que a gente não tenha uma surpresa desagradável, e também no final de ano com o novo parcelamento. Muito obrigado, senhor. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Esse tema é recorrente, o Criciúmaprev, e a preocupação é de todos nós, certamente. Porque o Criciúmaprev, ele tem saúde financeira, mas ele vive uma profunda, gravíssima crise atuarial. O que significa isso? Que futuramente aqueles que pretenderem se aposentar provavelmente não vai ter caixa, não vai ter fundos para pagar essas aposentadorias. A Comissão de Fiscalização acompanhou várias rubricas financeiras durante o ano de 2017. Trouxemos aqui essa casa que mensalmente o Executivo deixa de recolher em torno de 2 milhões para o caixa do Criciúmaprev. É evidente, ex-vereador Adão, que isso está se criando aí, é uma bomba armada, ela vai explodir, um dia vai explodir. E no nosso período legislativo, nós devemos ter a responsabilidade de evitar que esse problema, pelo menos, aumente. Então, a postura do Executivo é diminuir o tamanho do problema, é manter o problema ou aumentar o problema. Durante 2017, foi de aumentar o problema. Então, a Comissão de Fiscalização levantou que o Executivo deixou de recolher em torno de 2 milhões por mês ao Criciúmaprev. Fruto desse trabalho, vereador Kaminski, e aí a importância do seu requerimento, porque nós marcamos para 25 de abril a audiência pública que vai discutir toda a situação do Criciúmaprev. Desde já começamos a convidar a sociedade, com a participação do Observatório Social, do CICERP, do próprio Executivo. Enfim, nós vamos debater os caminhos, o futuro do Criciúmaprev, exatamente diante dessa gravíssima crise atuarial que vive o Fundo de Previdência Municipal.
Normalmente, um fundo de previdência ele serve como recurso de longo prazo. A nível mundial, é fonte de recursos, assim como orçamento. Tem 2 lugares hoje em dia que tem dinheiro. No orçamento, seja municipal, estadual, federal, e nos fundos de previdência. O Criciúmaprev também é um deles. É evidente que aonde for colocado esse dinheiro, pode gerar recursos, que vão servir para a aposentadoria futura, mas também pode gerar prejuízos. Isso é muito sério. Então, começando o dever de casa, evitar que o problema aumente. Esperamos, vereador Kaminski, que até 25 de abril esses documentos cheguem até essa casa, porque eles vão servir, vão ser importantes para todos esses esclarecimentos. Nós pretendemos trazer também um especialista na área da previdência privada, para a gente ter um senso comum, conhecimento comum, presidente Daniel, a respeito da previdência nos moldes como ela se apresenta hoje. Então, a situação do Criciúmaprev é gravíssima, ela vem sendo deliberadamente, vem sendo aumentado o problema é gravíssimo, e eu acho que esse é um ganho da Comissão de Fiscalização que acompanhou essas rubricas, né? Então, é inadmissível mais um parcelamento, porque senão aqueles que se aposentarem vão receber o parcelamento, né? Então, nós temos que ter essa preocupação, durante o nosso período, evitar que, pelo menos, esse problema que é gravíssimo de gestão municipal venha aumentar. Então, dia 25 de abril, na CDL, às 19 horas, nós convidamos toda a sociedade para fazer esse debate. Para onde vai o Criciúmaprev? O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 24/18, autoria vereador Antônio Manuel. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado nas ruas Antônio Machinski e Maria da Rosa da Silva, bairro Vila Rica. Indicação número 025/18, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: melhorias no trecho não pavimentado da rua Norberto Martins, bairro Pedro Zanivan, posto as péssimas condições de tráfego. Indicação número 026/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre. Assunto: revitalização da rua Valdir Guess, localizado no bairro Nossa Senhora da Salete. Requerimento número 07/18, autoria vereador Jair Alexandre. Assunto: envio de expediente à Casan, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, para que ela informe essa Casa Legislativa quais são os procedimentos oficiais em caso de dúvidas, divergências por parte dos consumidores em relação às contas de água. Uma reclamação recorrente em muitos bairros de Criciúma é que, mesmo sem abastecimento de água, os hidrômetros continuam a girar, indicando, segundo alguns moradores, ar nos canos em vez de água. Nessa situação específica, qual o trâmite correto para que a Casan resolva essa questão? Ou seja, em caso de divergência do consumidor sobre o valor da conta, qual o procedimento? Existe mesmo a possibilidade do ar entrar na tubulação de água, produzindo falso consumo? Pois existe reclamações de pessoas lesadas por constatar que seu hidrômetro não para de marcar o consumo, sendo que muitas das vezes não há água nos canos. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor, pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, volta e meia, esse assunto Casan torna-se a vir a essa casa. E como fiz essa solicitação, esse requerimento aqui, é porque há uma grande reclamação de alguns moradores da nossa cidade a respeito do hidrômetro, né, que não para de girar e não tem água no cano, apenas o ar ali. E tem pagado uma conta altíssima em relação a isso. Então, infelizmente, a maioria das pessoas não sabem o que fazer e muitas vezes elas vão até um atendente ali, o atendente dá uma explicação e elas saem ali, na maioria das vezes, lesadas, né, pagando algo que poderia ser feito, um requerimento, um protocolo junto à Casan, para que possa substituir aquele hidrômetro. Possa haver ali uma
uma fiscalização em loco para ver o que está acontecendo ali naquele lugar. Às vezes, boa parte também, são vazamentos invisíveis, né? O hidrômetro vai rodando, e há vazamentos e, de repente, a conta de água chega lá, como já ocorreu, de R$2.000, R$3.000, quando a média dessa pessoa era pagar 150, 180. Então, o que a gente está solicitando é qual é o procedimento vindo da Casan nesses casos e orientar a população como fazer para que realmente possa haver uma substituição ou uma fiscalização em loco a respeito dessa situação. Esse é o meu pedido, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Lembrando que nós temos 4 minutos restantes. Caso Senhor mais algum presidente, vereador queira se manifestar, o requerimento fica para a próxima sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, só para colaborar com o requerimento do vereador Jair, eu tive esse problema, vereador, da minha casa, e eu paguei R$ 1.600 de água, e eu tive que pagar, vereador Daniel. Porque houve, dentro da minha instalação, da minha casa, dos encanamentos, houve uma perfuração e estava com vazamento e não dava para perceber porque estava abaixo do piso. E o procedimento da Casan é você ir lá, registrar o ocorrido, eles vão em loco, levam uma aparelhagem e entram dentro da sua casa e faz toda a medição com este aparelho e eles detectam onde está o problema. E foi assim que eles descobriram na minha casa. Um transtorno grande porque tu tem que danificar aquilo que já está pronto, uma coisa parecida, mas o procedimento é esse, ir lá registrar o ocorrido, eles vão em loco, com um medidor que eles têm lá, uma aparelhagem, e eles fazem a medição, e detectam o local onde realmente existe o problema e vai resolver. Mas o que houve de gasto, você tem que pagar. E eles fazem um parcelamento, inclusive, em várias vezes, para contribuir com a pessoa que... Eu concedo uma parte. Dando desconto. Vereador, em relação a essa situação, talvez você foi privilegiado. Mas a maioria das vezes a Casan, ela não envia o seu técnico para dentro da sua casa lá. Né? Ela manda o técnico para o lado de fora. Dentro da sua casa, você tem que contratar um técnico, pagar o cara para vir fazer essa análise ali, quebrar, enfim. No teu caso, você foi privilegiado. Mas não é um procedimento normal. Essa é a minha ideia que eu tenho a respeito da Casan, porque eu tive esse problema também e eu tive que contratar um técnico para vir e fazer todo o trabalho junto, porque a justificativa da Casan é que ela não pode entrar, né, enviar o técnico quando é dentro da propriedade da pessoa. No lado de fora, quando ela, não teria problema nenhum. Eu fui privilegiado, mas o trabalho eu paguei o pedreiro para que fosse feito o trabalho. A Casan só fez a medição. Você de uma parte. Um minuto só, senhor presidente, só para esclarecer o seguinte, eu acho que existe um aplicativo que a gente já falou aqui, que é da Aresc, para as reclamações. Eu acho que as pessoas têm que começar a usar esse aplicativo, e eu recebi a informação da Aresc que as pessoas não utilizam isso. Eu acho que quando tem problema, as pessoas temos que orientar, levar informação para que as pessoas reclamem de um problema. Esse assunto, não me alongando, mas esse assunto nós nos próximos dias vamos estar discutindo bastante, a questão da água, esgoto, etc, a agência reguladora e tudo mais, que está voltando ainda este mês para a pauta dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Sério, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam novamente a confirmação do quórum. É verdade. Continuando. Ô, Jim, isso aqui eu voto também.
Está em segunda discussão e votação o projeto de emenda à Lei Orgânica, número PLO Leg 004/2017, de autoria da vereadora Giovana Zanetti, que dá nova redação ao caput do artigo 121 da Lei Orgânica Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora autora, Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente, mesa, vereadores, vereadora, ao público que nos assiste. Na verdade, está em segunda votação, só para explicar para a população do que se refere. O ensino fundamental da rede municipal e de todas as redes, ele funcionava em série, e existiam 8 séries de ensino fundamental, 8 anos de estudo. Há um tempo atrás já foi mudada a lei para anos e se alterou mais um ano no ensino fundamental, então ficou o ensino fundamental de 9 anos. Na verdade, a gente está alterando apenas essa questão nominal de ano para série, onde se refere à votação para o diretor escolar, que é do 4º ano até o 9º ano. E como a nossa lei orgânica estava escrito a denominação série, só foi mudado a denominação. Então, não tem grande alteração, na verdade, só para atualizar a lei, ok? É isso. O projeto continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. A votação está liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 19 de fevereiro do corrente, segunda-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos.